Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana do PET que se inicia, sexta semana do PET, volume 2 de 2021, primeiro ano. Então vamos lá, senhores. Determine o módulo. Importante, módulo é valor, a direção e o sentido da força resultante na figura. Ele poderia falar assim: determine o vetor força resultante. Ou determine a força resultante. Quando ele fala determine a força resultante, ele estaria pedindo as três características dela. Ok, primeira coisa que você deve fazer aqui, antes de começar a sair fazendo conta, é o seguinte: nós temos que definir um referencial. Eu vou definir que para a direita é positivo, tá, senhores? O que nós vamos fazer aqui para vocês é o seguinte: força resultante, olha lá, o que vem a ser força resultante? Esse símbolo aqui é a letra grega sigma, é a somatória de todas as forças. Então, resultante, eu tenho que somar todas as forças. Só que força, ela é o quê? Um vetor, tá? Então, aqui, ó, poderia colocar o símbolo de vetor aqui, o símbolo de vetor aqui. Que eu tenho que somar, ó, não é simples somar vetor. Eu tenho que somar o valor, que é o módulo. Eu tenho que somar quem? A direção. E eu tenho que somar o quê? O sentido. Eu tenho que somar essas três coisas. Aqui ficou bom demais, tá? Porque quem estiver para a direita, certo? Ó, todos os vetores têm o quê? Direção horizontal, todos eles, ó. Todos eles têm direção o quê? Horizontal. Quem tiver o sentido para a direita, vou considerar positivo. E quem estiver para a esquerda, vai ser o quê? Negativo. No caso aqui, somar o módulo, né? Então aqui, o módulo aqui da força resultante. Então aqui, ó, o módulo da força resultante. Esse é o símbolo, tá, gente? Essa barreirinha aqui, ó. Essas duas barrinhas aqui é o módulo. O que vai ser o módulo da força resultante? Eu vou somar. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. 15 para a direita, o quê? Positivo. E essa daqui? 20 para a direita, o quê? Positivo. E essa aqui, 30. Essa 30, ela é menos 30. Por que ela é menos 30? Porque ela está para a esquerda. Certo? Essa daqui, 15, está para a esquerda. Então, é menos 15. Ok. Essa aqui está para a esquerda, então é menos 17. Certo, senhores? E aí, o que eu tenho aqui? Mais quanto? Mais 23. Mais 23. Por que ele é mais? Porque ele está para a direita. Ó, 15 com menos 15 eu posso cortar, certo? Eu poderia pensar aqui, ó. 20 menos 30, menos 10. Menos 10 com menos 17, menos 27. Menos 27 com 23 daria quanto? Daria menos 4. Mas, como eu estou calculando o módulo, e o módulo a gente tem um valor positivo. Professor, sua conta deu menos. Realmente deu menos. O que significa esse menos que deu aqui de resultado? Se eu considerei que para a direita é positiva, então se deu menos aqui dentro, né? Então esse menos, o menos significa o quê? O sentido. E o sentido é o quê? Para a esquerda. Sentido à esquerda. À esquerda. Ok. Qual é a direção? A direção aqui ainda continua o quê? Horizontal. Poderia deixar isso de forma gráfica. Como que eu poderia deixar isso de forma gráfica? Eu ia desenhar uma seta que estaria apontando para a esquerda, certo? Colocaria aqui na frente dela quanto? 4. Esse 4 seria quem? O módulo, a direção horizontal e o sentido para a esquerda. Poderia representar assim?
poderia representar assim. Então, isso que eu fiz aqui está representado nesse desenho aqui, senhores, tá? Engraçado que se você ler aqui embaixo, vai estar aqui, fotografia de corpo em equilíbrio. Esse corpo não vai estar em equilíbrio. Por quê? Para estar em equilíbrio, a força resultante tinha que dar quanto? 0. No caso aqui não vai dar 0, vai dar 4. Então, eles não vão estar em equilíbrio, tá? Esses corpos, os dois, vão mover para onde? Para a esquerda, tá? Com aceleração, certo? Questão 2, o que fala a questão 2? Suponha um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atua duas forças na mesma direção e sentidos opostos que correspondem a 80 e a 20 newtons. Então aqui, vou desenhar, tá, senhores? Eu tenho um corpo que ele tem uma massa, que ele falou para nós no texto, que é de quanto? 10 kg. Ok, beleza. Ele falou que existe uma força que está agindo na mesma direção, só que uma vale quanto? 80, certo? E eu vou ter uma outra força que está no sentido oposto, que vai valer quanto? 20 newtons. Tá aqui, senhores. Determina a aceleração. O que eu sei pela segunda lei de Newton? Então, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que a força resultante, né? Força resultante é massa vezes quem? Aceleração. Tá? Você pode trabalhar isso como um vetor, tá? Ou vamos trabalhar com módulo. Então, a força resultante, quem é a força resultante? É a soma das forças. Como estão aqui na mesma direção, fica mais tranquilo para nós. Nós podemos vir aqui e considerarmos que para a direita é o quê? Positivo. Quem está para a esquerda será o quê? Negativo. Então, aqui ficaria como aqui, senhores? Ficaria 80 menos 20. Por que menos, tá? Porque essa que seria positivo e essa que seria negativo. Mag, eu quero escolher para esquerda positivo. Pode? Pode. Só que nós estamos acostumados desde a quinta série que direita é positivo, esquerda é negativo. Mas você pode inverter o referencial, sem problema nenhum. Massa, quanto que vale? 10. Aceleração, não sei. Então, aqui seria 60 é igual a quanto? 10 vezes quem? A aceleração. Portanto, minha aceleração seria quanto? 60 dividido por quanto? Dividido por 10. Né? Daria 6. Pronto. Daria 6. 6 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tá? Deixa eu só chegar aqui pro ladinho para garantir que vai estar aparecendo tudo no vídeo aqui para você. Beleza, exercício 2 feito, tranquilo, rapidex mesmo. Lembrando que se isso aqui tiver, ó, macete, né? Aqui vou rabiscar, tá, senhores? Não vou fazer assim, ó. Se as duas forças estiverem no mesmo sentido, o que eu vou fazer? Somar. Se tiverem em sentidos contrários, o que eu vou fazer? Subtrair. Se tiver formando um ângulo de 90 graus, aí eu vou ter que calcular o teorema de Pitágoras, certo? No meu canal Magno Física, quando eu trabalho com vetor, você vai encontrar essas formulazinhas aqui, feitas somando, subtraindo, calculando o teorema de Pitágoras, tudo para você. Bora para o exercício 3. Exercício 3. Num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita, ok? A força que cada um faz é de quanto? 70, 40 e 30. Então aqui, ó, vai ter um garoto que faz uma força de 70, certo? Que é a maior, ok? Vai ter um garoto que vai fazer uma força de quanto? De 40. Vai ter um outro garoto que vai fazer uma força de quanto? De 30. Todos eles para onde? Para a direita, certo? Ok. Do outro lado, outros 3 puxam a corda para a esquerda, com forças de 80, 60 e 45. Então, para cá vai ter força de
80, tá, senhores? Vai ter força de 80. Não estou desenhando essas forças em escala, tá? É só para você ver o desenho. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Então, ó, força resultante, tá? É a somatória das forças, certo? São vetores. Como estão todos na mesma direção, eu não preciso ficar com tanto rigor com o vetor, tá? Eu vou definir o seguinte: quem está para a direita, quem está para a direita é o que? Positivo. Quem está para a esquerda? Negativo. Então aqui eu vou escrever o seguinte, senhores: força resultante, ó, quem está para a direita é o 70 positivo, mais quem? 40 positivo, mais quem? 30 positivo, certo? Quem vai estar para a esquerda? Vai ser negativo, menos 80, menos quanto? 60, menos 45, certo? Então, vamos lá. Força resultante aqui no caso, então, seria igual a quanto? 140 menos, aqui daria 140, 185. Então, a minha força resultante seria menos 45, o quê? Newtons. Agora, vamos fazer um vetor, tá? O que o vetor é composto? De módulo. Módulo é só o valor, sem sinal. Quanto que vale? 45 newtons. A direção, qual vai ser a direção? Horizontal. Qual é o sentido? À esquerda. À esquerda. Eu poderia te perguntar, quem ganha o cabo de guerra? Quem ia ganhar o cabo de guerra seria a equipe que está à esquerda, porque eles vão se mover para onde? Para a esquerda. E o resultado da força vai ser de quanto? 45 newtons, tá? Feito exercício 3. Bora para o exercício 4. Senhores, exercício 4. Quero te fazer um convite. Ó, vou lá até no meu canal no YouTube. Digitou aí no YouTube Magno Física, ó, vai aparecer os vídeos aqui, tá? Você clica aqui no canal, vem no playlist, Leis de Newton, certo? Na hora que você clicar em Leis de Newton, vai aparecer aqui, meus senhores, um punhado de vídeo de Leis de Newton. No playlist aqui, ó, vai ter um vídeo especial, aonde a gente vai trabalhar só com plano inclinado aqui, ó. Só com plano inclinado, certo? Nesse vídeo aqui, ó, eu estou de cantor de heavy metal, senhores, cantando plano inclinado em heavy metal. É, o tio é metaleiro, os metaleiros também amam. Quem ainda não estudou plano inclinado, eu te faço um convite, vem nessa aula aqui, ó, plano inclinado, tá? Leis de Newton, faltou um L aqui, ó, tá? Leis de Newton, faça a gentileza, assista esse vídeo antes de fazer o exercício 4 e 5, senão você vai ficar perdido, certo? Dá um pause aí, vá para esse vídeo e volta para cá depois. Esperando que você assistiu a aula teórica, né? Porque nós vamos ter que trabalhar com seno, cosseno, né? Então aqui você já sabe disso tudo. Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho aqui, aplicado no corpo, a força peso. E a força peso, o que ela é? Ela é perpendicular aqui, né? Ao solo, certo? Aponta para o centro da Terra. Então aqui seria a força peso. O que ele vai pedir? Ó, ele pede que para você desenhe as forças. Então eu estou desenhando. Aí nós teremos também a força normal. A força normal estará aplicada aqui, senhores, tá? No nosso bloquinho, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Por isso que ela chama de força normal. Agora que está o problema, senhores. Para onde? Como que eu vou somar a força? Porque aqui, antes estava direita e esquerda, né? Para baixo, para cima. Agora elas estão tudo aí, uma para um lado para o outro. Como que eu vou fazer isso? A jogada para poder fazer essa soma de vetores seria a seguinte, senhores. Eu iria escolher aqui, senhores, ó, como sendo o meu eixo
Y, certo? Aqui seria meu eixo Y. E aqui, senhores, seria o meu eixo X. Que coisa linda, Magno. A normal está no eixo Y, a normal está no eixo Y. Ela não vai me dar trabalho. Não, a normal não vai te dar trabalho. Quem não está nem no X nem no Y? A força peso. Se ela não está nem no eixo X nem no eixo Y, quer dizer que ela pertence aos dois. Então, o que eu vou falar aqui? Que parte dessa força peso está no eixo X e parte dessa força peso está no eixo Y, tá? Então, aqui, senhores, ó, eu teria aqui formando um ângulo de 90 graus, né? Formando aqui, eu teria a minha força no eixo Y. Então, aqui, ó, seria o meu P no eixo Y. E do lado de cá, senhores, eu teria quem? O meu PX. Nossa, Magno, não estou entendendo muita coisa. Você já assistiu minha aula no canal de playlist, tá? Para plano inclinado? Tem uma aula só disso, explicando passo a passo, tá, senhores? Quem é quem? Tudo bem? Aqui seria meu PX. Ok, beleza. O que você precisa entender? Quem faz o corpo descer não é a força peso, é parte dela, que é quem? O PX. O PY vai fazer esse corpo ficar grudado no plano. Então, aqui eu já posso afirmar umas coisas, a parte teórica, tá? Que o meu PY é igual à força normal, certo? E aí eu vou ter quem? O meu PX. Agora, senhores, agora que vem a brincadeira. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de um ângulo alfa, tá? Que no caso, ele falou que é 45 graus, tá? 45 graus. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo também é de quanto? 45 graus. E eu tenho um triângulo retângulo. Então, aí vem a brincadeira. Quem está com ângulo? Quem está com ângulo? Cosseno. Quem está sem o ângulo? Seno. Pois bem, senhores, então, quem está com ângulo é o PY. Então, meu PY vai ser o peso vezes o cosseno de alfa, que no caso, alfa é 45 graus. Quem está sem o ângulo, né? Com ângulo cosseno. Quem está sem o ângulo é o PX, então é o seno. E isso não é matemática, isso não é física. Isso é uma brincadeirinha para a gente poder enxergar aí quem que é cosseno e quem é seno. Ok? Estamos aí. Agora, vamos para o texto. Ele fala assim, considerando um bloco de massa 40 kg, então eu posso vincar, ó, falar minha massa é de quanto? 40 kg, certo, senhores? Portanto, a minha força-peso, que é massa vezes a gravidade, o meu peso será de 40 vezes 10, que equivale a 400 newtons, tá? Aí ele deu aqui o seguinte, mais informações. E abandonado em repouso sobre o plano inclinado. Então, minha velocidade inicial é 0 metros por segundo. Estamos aí. O que ele pede para você fazer? Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio, em repouso, tá? Se ele está em repouso, veja bem, essa força PY com a força normal, elas vão se anular, certo? Porque o objeto nem sobe e nem afunda aqui no plano. Então, no eixo Y estaria em repouso. A força peso foi quebrada em duas. Então, sobrou quem? PX. Então, o que ia acontecer? O bloco ia descer. Para que o bloco não desça, deverá ter uma força no sentido contrário de PX. Tá? No caso, quando você para o seu carro e puxa o freio de mão numa subida, o que você tem é a força de atrito. Então, aqui, senhores, ó, eu teria a minha força de atrito, que estaria freando o bloco. Então, aqui eu teria força de atrito. Tá aqui, senhores.
Beleza. Na letra A, em repouso. Na letra A, em repouso, ele está em equilíbrio? Sim, ele está em equilíbrio. Quando que um corpo está em equilíbrio? Quando ele está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, tá? Pois bem, repouso está em equilíbrio. Já na letra B, em movimento acelerado, descendo o plano. Tá. Na letra B, se ele está em movimento acelerado, poderia ter duas situações, certo? Quais seriam as duas situações? Que a força de atrito, aqui no caso, fosse menor que a força Px. Então, se essa força aqui for menor, tá? Bem pequenininha aqui, ó, aí o corpo ia descer. Poderia ser assim? Poderia, tá? Sendo que a minha força de atrito estaria aqui. É uma possibilidade, ok? Outra possibilidade é que não tenha atrito. Aí, nós teríamos só o Px e ele desceria o quê? Acelerado. Então, você percebeu que o desenho é parecido, né? Ele pediu só para desenhar, não pediu para calcular. O exercício 5, aí sim ele pede para calcular, ok? Você já colocou aí no comentário de qual cidade que você é, se você está gostando do vídeo ou não? Isso é importante, se você puder escrever leis de Newton, tá? E física aqui embaixo, o algoritmo do YouTube vai ajudar as pessoas a localizar esse vídeo com maior facilidade. Colocar PET, MG também, facilita demais. Vamos para o exercício 5? Esse exercício 5, eu já tenho ele resolvido no meu canal, certo? E aqui eu canto heavy metal para você. Então aqui na descrição, aqui embaixo, olha aqui embaixo, senhores, na descrição, clica aí no exercício 5, você clica aí no link e já vai direto para o exercício 5. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Escreve de qual cidade você está falando, escreve se está gostando dos vídeos, se está bom, se está ruim. Fica com Deus. Fui!